Está com o Frederico Menezes, nosso companheiro de divulgação de trabalhos na Seara Espírita, e vai contribuir mais ainda para o nosso enriquecimento intelecto-moral através de informações espiritistas acerca do suicídio. Suicídio que é uma epidemia mundial. Até as crianças, como foi previsto no livro A Gênese e nas obras póstumas do nosso ilustre Allan Kardec, as crianças também estão fugindo pelo caminho do auto-suicídio. Então, como sempre, nós buscamos e somos orientados a estar com os bons espíritos entre nós. E o espírito de Santo Agostinho sempre recomendou a Allan Kardec nas suas perquisições que ele fizesse uma solicitação, uma rogativa aos bons espíritos para que estivessem presentes em nossos trabalhos. Por isso, importante esse intercâmbio com o mundo espiritual, também na colaboração fraterna dos bons espíritos entre nós. E a prece é o melhor caminho nessa rogativa. Por isso, vamos convidar a todos para uma oração. E eu vou convidar o nosso irmão José Soares para fazer a nossa prece, interpretar os nossos pensamentos. Bom dia para todos. Levemos o pensamento ao alto e te pedindo, Senhor Jesus, possamos, a partir deste momento, estabelecer uma conexão de luz, de paz, através do amparo, da assistência dos Espíritos abnegados e benfeitores. Que ao longo dessas nossas atividades pela manhã, possamos estar, através do amparo, da assistência abnegada desses irmãos, sendo conduzidos e amparados. Que o expositor desta manhã, durante todo o seminário, esteja conectado, Senhor, com as ideias, as intuições provenientes de Ti. E que possamos todos, através do alimento que nos trazes, fortalecermos espiritual, fisicamente. Que em Teu nome, Senhor Jesus, possamos dar iniciado os trabalhos programados para esta manhã, sob a Tua bênção e proteção. Que assim seja. Então vamos convidar aqui para realizar o nosso seminário, nosso querido Frederico Menezes, com o tema suicídio. Estimados amigos, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, externar contentamento de estar novamente nesta casa, na AME. Ontem já expressava a minha alegria de estar de volta a Caruaru, onde estivemos no Francisco de Assis à tarde, à noite no Bezerra de Menezes, agora pela manhã com vocês nesse seminário e logo mais às 16 horas no Leão Denis, encerrando uma palestra Medo de Envelhecer, que pode parecer uma coisa meio deslocada, mas não é não. É algo que tem a ver com todo esse histórico que a gente vai encontrando na humanidade. E vale uma reflexão poderosa a respeito dos tesouros espirituais. O nosso seminário vai constar de 2 instantes. Teremos, após o primeiro instante, 20 minutos para vocês verem livros, um lanche, uma coisa mais, depois retornamos. Nós vamos dividir em 3 etapas esses 2 instantes. A primeira, vamos começar com as consequências do suicídio. Pode parecer que eu estou começando pelo final, mas vocês vão entender logo depois porque é que eu vou começar pela consequência, a visão espírita do suicídio. A segunda etapa, nós iremos reflexionar
por que é ou o que é que está ocasionando tantas pessoas recorrendo à autodestruição ou à destruição do seu corpo. E a última etapa, qual seria os elementos preventivos e a terapêutica para libertar-se de tudo aquilo que pode nos levar a pensar em tirar a própria existência física. Portanto, a primeira identificação, o que é que ocasiona o gesto da destruição do nosso corpo. Segundo, o que é que está provocando, se é que a gente pode detectar de maneira lúcida, tantas pessoas tirando a própria existência. E por fim, qual a chave, o caminho para a superação de momentos como este, ok? Todas as religiões, elas são unânimes em rejeitar o suicídio como solução para a nossa jornada. Mesmo aquelas que não conseguem precisar a vida após a morte, identificam que o suicídio é o maior crime que a gente pode cometer contra a convicção divina, contra a presença de Deus na nossa vida. Esta é a posição em geral das doutrinas das religiões. O Espiritismo, porque nos apresenta efetivamente o que é que acontece com a criatura depois da morte, ao especificar que nós somos espíritos imortais e não o corpo que nós estamos utilizando, ao delinear de maneira precisa que a vida depois da sepultura, ela prossegue eminentemente como ela terminou aqui na Terra, que os indivíduos, eles prosseguem depois da morte sendo o que eles são, com todas as características positivas e negativas que eles apresentam. Que da maneira como a gente parte da Terra, nós chegamos da realidade espiritual, sem alterar substancialmente aquilo que nós somos no nosso mundo emocional, no nosso mundo psicológico, na nossa existência moral. O Espiritismo vai além. Quando Allan Kardec perguntou aos seres invisíveis, que movimentavam as mesas que giravam e que utilizavam as mãos daquelas adolescentes, ele fez uma pergunta com um certo toque de objetividade, mas também de poesia. E a resposta dada pelos espíritos foi uma resposta também extremamente poética, embora de maneira contundente e também objetiva. Kardec assim perguntou àqueles seres invisíveis no século XIX: quem são vocês? E eles responderam: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Essa expressão e esta resposta, ela pincela de uma maneira muito lúcida muita coisa que o Espiritismo especifica sobre a vida após a morte. Ao dizer que eles são as almas dos homens que viveram na Terra, deixaram muito claro para o codificador do Espiritismo que os espíritos não são nem seres mágicos, nem seres diabólicos. Somos nós, desvestidos da roupagem física. Ao mesmo tempo, identificam que aqueles que nos cercam de maneira invisível a vida da carne são individualidades com as mesmas imperfeições que os caracterizava aqui no planeta. Então, Allan Kardec de alguma maneira recordou a Bíblia, quando o texto da Bíblia Sagrada nos diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Ora, todo espírito é de Deus, só Deus cria as almas. No entanto, o sentido metafórico da expressão significa dizer se aquele ser invisível, aquela individualidade que está exercendo algum tipo de influência sobre a pessoa ou se comunicando, é alguém, é um espírito que está em harmonia com as leis morais da vida. Se é um espírito que está equilibrado perante o desejo do alto, ou se é uma individualidade tão perturbada como são as inúmeras individualidades que vestem o corpo físico. Allan Kardec fez outra pergunta que é sintomática. Ele assim indagou: os espíritos interferem em nossa vida? A resposta: sim. Frequentemente são eles que vos dirigem,
que nós poderíamos indicar para o bem ou para o mal, de conformidade com as características morais que estes espíritos possuem. E estes espíritos indicam o bem ou o mal de acordo com a sintonia, o elo de ligação que nós estabelecemos com eles, a partir do que é a nossa vida interior, do que é a nossa vida mental, do que é a nossa vida moral. Nós sabemos que grande parte da humanidade, a grande maioria da humanidade, não está ou não se encontra ainda em um estágio espiritual elevado. Tanto é verdade que nós habitamos um dos planetas mais atrasados do universo, nossa Terra, que embora seja um planeta belíssimo, mas a humanidade que aqui vive é marcada por um estágio, muitas vezes, de primitividade emocional, de infância psicológica e de estágio moral ainda infeliz. Com exceção dos moradores de Caruaru e de Panelas, a maioria ainda está no estágio atrasado, espiritualmente falando. Em consequência disso, pela nossa infância espiritual e moral, por ser a Terra um mundo de expiação e provas, ainda recebe como sua humanidade almas em condições em diversos conflitos existenciais, espíritos que trazem histórias complicadas de vidas anteriores, almas que apresentam núcleos de culpa e de perturbação. Diz o Espiritismo que para atingirmos a plenitude do reino de Deus, que é o grande objetivo da lei de evolução que caracteriza a Terra, a alma necessita passar por diversas reencarnações, na Terra ou em outros mundos. É a reencarnação a chave para que a alma saia dos escuros estágios da perturbação interior para a grandeza da glória estelar, caminho e direção de todos nós. Nós somos pérolas envolvidas numa série de miasmas e de problemas que o nosso livre-arbítrio permitiu que cobrisse o brilho dos valores mais profundos que nós carregamos. Ontem nós dizíamos, na palestra que realizávamos no Bezerra de Menezes, a respeito disso, que o nosso olhar sobre a nossa vida precisa ganhar outros contornos, para que a gente possa vencer as nossas tendências infelizes e alcançarmos uma autoconfiança a partir da consciência de que nós somos joias divinas. Mas a gente não consegue se ver como esta joia divina. A gente pode fazer alguns ensaios, por exemplo, como nesse instante, que vocês estão com os olhos fixos em mim, olhando para mim. Aproveitem. Uma das pérolas mais lindas de Deus. E isso é falta de caridade, viu? Execração pública. Muito bem. Essa visão que eu estou colocando, que é na verdade o que vocês são também, é uma reflexão importante para a gente entender que quando Deus estatuiu a reencarnação como sendo a chave para nos levar a alcançar o objetivo da lei do progresso, que caracteriza toda a existência. Lá está no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Tudo progride no universo, os seres, os indivíduos, os reinos da natureza, os mundos. A lei do progresso marca a criação divina. E o grande estímulo da lei do progresso para as almas é voltar aos cenários aonde nós, por imprevidência, por incúria, por imaturidade, cometemos deslizes, violentamos o equilíbrio da lei, porque violentamos, na verdade, o nosso universo de consciência. Mas Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, aonde está inscrita a lei de Deus? E qual foi a resposta? Na consciência. Então, quando nós dizemos que violentamos a lei de Deus, estamos dizendo que nos auto-violentamos, agredimos a lei de Deus que está inscrita em nós. Todas as nossas atitudes,
contrárias a esta lei, vai exigir da própria sabedoria da lei, para que ela não nos condene para sempre, o refazimento. Daí está a bênção da reencarnação. Reencarnação não é punição, é lei reeducativa. A reencarnação é justiça, é verdade, é justiça, porque nós voltamos aonde nós falhamos para refazer, desatar o nó que nós estabelecemos através do livre-arbítrio. No entanto, essa justiça divina, ela vai precisar ser regida por uma força maior, a lei de amor. Então a justiça de Deus, ela é guiada pelo amor, que se expressa na misericórdia. Então, até a reencarnação, a gente precisa ter um olhar mais generoso sobre ela. Se ela nos devolve aquilo que nós lançamos sobre a vida, também é verdade que ela, a reencarnação, nos possibilita oportunidades maravilhosas de reerguimento no mundo íntimo, proporcionando que a gente deixe o passado para trás e avance para a luz do amanhã. Esta é a oportunidade de todos nós. O diálogo de Jesus com Nicodemos, de tão profundo conhecimento de cada um de nós, é significativo, porque mostra que aquele doutor da lei, embora com o intelecto ilustrado, ainda tinha certas inseguranças a respeito do funcionamento da reencarnação. Todo doutor da lei do judaísmo conhece a reencarnação, porque estuda com profundidade a Torá, mas também estuda a Cabala, o livro esotérico do judaísmo. E portanto, quando Nicodemos pergunta a Jesus como fazer para alcançar a plenitude do reino de Deus, que o mestre lhe diz necessário é nascer de novo, Nicodemos, para atestar como ele acreditava que Jesus era o Messias, para confirmar que a reencarnação era um fato, volta a fazer uma colocação quase que ingênua: mas Senhor, como posso eu já velho ficar de novo pequenino, eu que já tenho barbas brancas, e entrar novamente no ventre de minha mãe? Jesus olhou para Nicodemos, e parece que eu estou vendo. Ele olhou para Nicodemos, fez um azinho assim, disse: para cima de mim, Nicodemos. Quer dizer, para cima de mim, sou eu que estou dizendo. Jesus olhou para ele e disse: tu és doutor em Israel. Se tu não entendes quando eu te falo das coisas da terra, imagine se eu fosse te falar das coisas dos céus, que são transcendentes, para além da nossa capacidade de compreensão. Então necessário é renascer da água e do Espírito. Da água, renascer materialmente, e do Espírito, modificar-se aproveitando a reencarnação. Não basta reencarnar, é o que Jesus queria dizer. Não basta reencarnar para que você alcance a plenitude. É necessário aproveitar a reencarnação para modificar os nossos padrões interiores, ressignificar os valores da nossa vida interna. É por isso que nós já reencarnamos tantas vezes e ainda estamos marcando passo. É por isso que nós conhecemos o Evangelho de Jesus há séculos e ainda temos tantas dificuldades para superar tendências infelizes, porque a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta e caminha pouco, porque não nos determinamos a aproveitar a reencarnação. Então vejam que voltar à vida física é uma oportunidade magistral que o alto nos fornece, com todos os recursos, para que o espírito, a individualidade se refaça no caminho. O pior criminoso, a alma mais tombada no abismo moral, vai se reerguer graças à bênção da reencarnação. Isso vai acontecer. Só que uns se reerguem mais rapidamente e outros mais lentamente. André Luiz, que desdobrou a codificação espírita na sua coleção, nos mostra ou nos dá uma nesga profunda e bela sobre a beleza da reencarnação e as energias que são mobilizadas pelos espíritos benfeitores para que a gente volte à Terra. Gente, não é fácil reencarnar. Muita gente pode pensar assim: basta o espírito querer e volta. Não é assim. Não basta você encontrar um casal entusiasmado
E aí você encosta para reencarnar. O processo é muito mais complexo do que a gente imagina. Tem as reencarnações mais simples, que são aquelas de espíritos profundamente endividados, que são guiados por forças superiores, e guiados por essas forças superiores, sua trajetória é levada pelo automatismo da vida física, até as reencarnações mais complexas, onde aquela existência, aquele espírito, aquela individualidade que já alcançou determinados méritos perante as leis morais da vida, sofrerá todo tipo de acompanhamento, de organização, de planejamento da sua existência, do gênero de provas que irá atravessar, das oportunidades do bem que irá produzir, daquele trabalho que irá ter uma repercussão junto à comunidade. E a partir daí, espíritos altamente competentes mobilizarão, analisando o mapa cromossômico, genético, até o mapa de ordem moral, para que todas as possibilidades sejam entregues a esta alma, a fim de que ela se recupere perante a consciência, perante os equívocos do passado. Vejam quanto nós movimentamos de espíritos amigos, de almas hierarquicamente superiores, para que um espírito possa voltar à matéria. A escolha dos pais, as necessidades da alma, é analisado até mesmo aquilo que não seria conveniente a pessoa passar agora, mesmo que tenha um débito. Deus é tão bom que Ele não cobra juros dos nossos débitos. E por analisar as nossas forças, às vezes, nós podemos resgatar erros que nós cometemos há mais de 1000 anos atrás, só agora. Porque se viesse antes, não teríamos capacidade de fazer. Se determinadas provas nos alcançassem agora, não suportaríamos o peso daquela situação. Então há, na verdade, um parcelamento do nosso processo de recuperação. É por isso que a gente lê em alguns romances espíritas, espíritos já nobres, mais avançados, que passam por determinado quadro doloroso, porque aquele quadro doloroso representa o final de seus débitos para com as vidas mais atrasadas que ele teve. Eu sei que está uma pincelagem muito pálida, mas dá para a gente imaginar a quantidade de forças, a complexidade que é a volta ao corpo físico. E principalmente hoje em dia, quando já há o planejamento familiar, o cuidado para que cada família não tenha tantos filhos como antigamente. Porque antigamente, há 50, 60 anos atrás, quando os espíritos precisavam reencarnar, a turma do outro lado dizia assim: você quer reencarnar? Vá para o Nordeste, vá para a África, porque lá as famílias tinham 10, 12, 15 filhos. Hoje, nem no Nordeste, nem na África, porque as pessoas ficaram mais esclarecidas, compreenderam que as mulheres não são máquinas de reproduzir. Há os cuidados dos contraceptivos, existem os anticoncepcionais, existe o problema da dificuldade da gestação de muitas mulheres. As mulheres anteriormente, bastava dizer assim: vamos ter um filho, já engravidavam. Elas eram imensamente fecundas. As de hoje têm que fazer tratamento, endometriose, cisto ovariano, trompa enrolada, problema de nidação. É uma confusão para a mulher engravidar hoje em dia. Os homens com problema de produção de espermatozoide, com dificuldades no saco escrotal, com problemas mentais, de cabeça, emocionais, o estresse da vida, as angústias do dia a dia, a insegurança econômica e financeira, tudo isso levando a um quadro de complexidade para que a alma retorne à vida física, aguardando a oportunidade maravilhosa. Certa feita estávamos numa reunião mediúnica e escutamos um espírito fazer uma colocação que eu nunca mais esqueci. E já se passaram 30 anos que eu vi essa comunicação. Foi quando o espírito disse assim, ele muito sofrido, ele disse: nós temos inveja de vocês que já estão na carne. Eu daria tudo para poder voltar ao mundo
e apaziguar a minha consciência e remorso. Eu nunca mais esqueci isso. Porque quando a gente está aqui, a gente reclama de tudo. Está muito quente, está muito frio. O cabelo está estirado, a gente quer encaracolar. Está encaracolado, a gente quer esticar. O olho é amarelo, a gente quer que fique azul. Não é? A gente está sempre inquieto com as coisas e perdemos oportunidades magistrais. E eles do outro lado dizendo: queríamos estar no lugar de vocês. Porque fora da matéria, a sensibilidade do indivíduo é mais apurada. Então, desencarnado, a dor é mais dor, assim como o amor é mais amor. A angústia é mais intensa no mundo espiritual, assim como a alegria também é mais intensa. A felicidade ou a sensação de felicidade é mais plena na realidade visível, assim como o remorso é mais contundente no mundo dos espíritos. Fora da matéria densa, tudo é mais potencializado no indivíduo. Tudo cresce em intensidade. E é por isso que os espíritos que estão, na sua grande maioria, envolvendo a massa humana encarnada, são espíritos em estado de conturbação, de conflito, de ansiedade, de medos, de angústias, psicologicamente destroçados, carregando o peso desarvorado do ódio, da mágoa, do ressentimento. E estes espíritos despreparados para a realidade invisível permanecem aqui mesmo, na nossa crosta, na realidade do mundo físico, pressionando os seres humanos que vivem no seu dia a dia. Se a sintonia e a lei de afinidade regem o universo, o que é fato, então imaginemos que nós auxiliamos a imantação desses espíritos a permanecerem aqui, porque eles despreparados não podem seguir adiante, e nós despreparados da vida mental, da vida moral, da vida interior, os auxiliamos a que permanecer, fornecendo a eles o alimento de que precisam, porque eles encontram em nós identificação dos mesmos conflitos, dos mesmos medos, dos mesmos anseios, das mesmas mágoas, dos mesmos ressentimentos, do ciúme, da desonestidade, da presunção, do arrebatamento, do entusiasmo deslocado, das viciações de qualquer espécie. Então vocês vejam que há uma retroalimentação, uma alimentação mútua. Eles alimentam em nós os mesmos conflitos que carregamos, e nós alimentamos neles os conflitos que eles carregaram ao desencarnar. Então, se é tão complexo e difícil a nossa reencarnação, vamos então avaliar o seguinte: se nós voltamos à Terra, é porque o alto, a divindade, através dos seus mensageiros, organizou e preparou a nossa volta. Ninguém está aqui aleatoriamente. Tudo foi adredemente preparado e organizado, mesmo que um de nós aqui não tenha participado da organização de sua volta, porque não teve mérito. Se tem o mínimo de mérito, a gente pode até dar palpite, fazer solicitações, pedir, e de acordo com o mérito que a alma possui, ele será um partícipe da organização da sua futura reencarnação. Outros não podem. E ainda que a gente não tenha participado, é uma bênção voltar à Terra, para poder continuar a nossa trajetória. E quando a gente vem com um período organizado para a nossa etapa de vida. Todos aqui vieram com uma programação existencial, inclusive de uma cota de tempo. Então vamos supor que eu nasci para viver 80 anos, ok? Todo um fluido vital, o nome já diz, fluido da vida, é injetado no perispírito a partir da estrutura chamada duplo etérico, que é a energia mais densa que envolve o nosso corpo espiritual. Quando nós reencarnamos, nós trazemos uma cota de energia vital para viver o que foi programado por nós ou pelos nossos mentores do outro lado, a fim de que tenhamos aquele tempo previsto de 80 anos de existência.
Mas chegando à Terra acontece um fenômeno chamado amnésia. A grande maioria de nós não tem nem uma nesga de percepção de onde a gente veio, onde é que a gente estava antes de reencarnar, e muito menos quem nós fomos em vidas passadas. Por que é que isso acontece? Porque o espírito fora da matéria é uma alma, por mais atrasada que seja, que está numa realidade plástica, ok? Ou seja, uma realidade onde o mundo mental é mais vigoroso. E se for um espírito em condição mediana, moralmente mediano, ele vibra numa vibração muito mais, numa frequência vibratória muito mais intensa. Só para ilustrar, a matéria vibraria 1000 vibrações por segundo. O espírito mediano fora da matéria teria o seu corpo espiritual, cada molécula do seu corpo espiritual vibrando cerca de 10.000 ou 20.000 vibrações por segundo. Perceberam a diferença? A matéria, as moléculas vibram lentamente, 1000 vibrações por segundo. A gente fora do corpo, 20.000 vibrações por segundo. Quando a alma vai reencarnar, chegou o seu tempo, o que é que acontece? Ele começa a sofrer a redução de sua vibração, para que cada molécula do seu corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamava corpo celestial, possa ser reduzido e se acople à vibração do mundo denso, do mundo da matéria. Só assim a alma renasce, só assim o espírito consegue envergar um novo corpo, porque tem que haver adaptação, o perispírito adaptar-se à vibração da matéria. A redução da vibração do nosso corpo espiritual, da frequência vibratória, é o que provoca a amnésia, é o que provoca o esquecimento, porque você, ao invés de se expandir, você vai se contraindo. É por isso que morrer, gente, é mais leve do que reencarnar. Reencarnar dói mais do que desencarnar, porque desencarnar, teoricamente, você se expande, reencarnar você se contrai. Perceberam? Desencarnar, você volta para a vida do espírito livre. Reencarnar, você volta a ficar preso à matéria densa. Aí alguém pode dizer assim, mas a alma perturbada é um criminoso. Não, a condição aí é diferente. Eu estou falando, teoricamente, em linhas médias, ok? O que é a natureza do espírito. Agora, o que é que acontece quando o espírito é apegado à matéria? Quando a alma tem muitos remorsos, quando a criatura carrega muitos deslizes graves sem solucioná-lo, o que é que ocorre? Vocês estão lembrados daquelas festas de rua, que tem as bexigas, as bolinhas, né? Quando aquelas bolas são cheias de gás hélio, quando a pessoa solta, elas vão para onde? Vão embora, né? Você vai vendo ela ficando pequeno, vai para o espaço, parece que está indo para o espaço. Se a bexiga é cheia de gás do oxigênio, o que é que acontece? A bexiga sobe? Não, você soltou, ela faz isso. Ok? Então, para ilustrar, uma alma problemática, como a maioria dos habitantes da Terra, ao desencarnar, parece estar cheio desse outro gás de oxigênio. A gente sai do corpo, mas não sai da Terra. Já o espírito mais evoluído, quando desencarna, parece o gás hélio, vai embora. Ascende. O que é que atrai a alma para reencarnar? Claro, o karma está na consciência de cada indivíduo. A necessidade de voltar à matéria está no espírito. Então, o peso específico da alma é um dos elementos indutores para a necessidade de reencarnar. O que é o peso específico da alma? Toda mácula, toda mancha de ordem moral, toda atitude infeliz, toda deseducação mental-moral do espírito provoca uma queda vibracional que faz com que este espírito, quanto mais débito ele possua, mais ele está sujeito à força gravitacional do planeta. É por isso que ele não ascende, ele fica mais ou menos nas esferas próximas à Terra. Isso está colocado de maneira muito bela e precisa
pelo filósofo Leon Denis, nas suas obras magistrais, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte e No Invisível, quando o grande Leon Denis, ele estuda criteriosamente o corpo espiritual com a relação com a nossa vida moral. Pois bem, voltando ao nosso reencarne, eu vim com 80 anos para viver 80 anos na Terra. A necessidade é para viver 200 anos, face aos problemas que eu trago. Mas como não dá para viver 200 anos na Terra, vim para 80 anos. E aqui, com amnésia, sem me lembrar, recordar dos dramas que carrego, e alguém já pode pensar assim: então o que vai valer você voltar sem saber o que tem que pagar? Não é verdade? Alguém já poderia encarar isso. Mas a doutrina espírita também explica o problema. Nós somos ainda tão frágeis que nós não temos estrutura, na nossa grande maioria, de encarar os graves erros cometidos no ontem. Não teríamos, ficaríamos vivendo deprimidos de uma maneira terrível. Se hoje, quando a gente machuca alguém, a gente às vezes tem dificuldade de encarar o remorso, imagine você recordar os graves problemas de 200, 300 anos atrás. Em sua misericórdia, a amnésia é uma benção. Porque a gente vai começar a escrever uma nova página. A gente carrega sim tendência, intuições, uma voz interior que é a voz da consciência, dizendo para onde devemos caminhar. Não se faz necessário saber que eu machuquei fulano ou cicrano. Se faz necessário eu entender a lei de amor que está no Evangelho. Se faz necessário, por exemplo, eu compreender que eu não devo fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro a mim fizesse. É por isso que Jesus colocou que o amor cobre a multidão de pecados. Eu não preciso lembrar que eu machuquei alguém. Eu preciso crer que eu posso amar alguém. Eu não preciso ficar preso no passado delituoso. Eu preciso compreender que o bem que eu produzo agora vai apagar a mácula do passado problemático. Então, todos nós, ao trazer impresso na consciência a lei de Deus, já trazemos os estímulos de como devemos agir na vida. E o Evangelho é a apoteose que Jesus entregou à humanidade, para que a gente tivesse esta bússola para várias reencarnações. Se nós procedermos na vida conforme a proposta da Boa Nova, nós venceremos a nós mesmos e iremos ficar livres do nosso processo de evolução tormentosa. Pois bem, voltei. E aqui Fred, com todas as fragilidades, termino por ficar oprimido, deprimido por algum motivo, que nós vamos tratar isso na segunda etapa da nossa abordagem. E desesperado, descrente de mim mesmo, não apenas de Deus. Eu posso vir a cometer um ato insano, o ato de tirar a minha própria existência. Vamos supor que eu o faça com 50 anos de idade. Quantos anos eu tinha que viver? 80. Então, eu fiquei em débito de quanto? 30 anos. Gente, 30 anos de energia vital que eu desperdicei de oportunidade. Então, o que é que acontece? A pessoa que tira a sua existência, no quadro geral, claro que cada caso é um caso, e sempre a lei misericordiosa de Deus pesa mérito e demérito, mas em geral, quando a alma se expulsa do corpo, ela não rompe, em definitivo, sua ligação com aquele organismo. Até porque havia uma reserva de mais 30 anos de fluido vital entre o meu psiquismo, o meu corpo espiritual e o corpo que eu estou desprezando ao tirar a própria vida. O que é que isso irá acarretar de imediato? A imantação natural, a repercussão natural da ligação do espírito que se matou o corpo, mas que não se livrou da matéria. Morrer, todos nós iremos passar pela experiência. O problema não é morrer, é desencarnar. Morrer é quando cessa o fluido vital. Desencarnar é desligar-nos das sensações físicas, desligar-nos ou descondicionar a nossa mente da matéria densa. Mesmo espíritos que desencarnam naturalmente,
despreparados mental, emocionalmente, muitas vezes permanecem vinculados à matéria, à sensação material, não exatamente ao cadáver, a sensação material, não conseguindo se desligar das impressões físicas. Aí ele continua sentindo necessidades fisiológicas, sente fome, sente sede, sente vontade de excretar por urina, por fezes, sente cansaço físico, atonia, catatonia, cansaço, abatimento, depressão e tudo mais. No caso suicida, ele provoca uma ruptura, entre aspas, do campo vibratório, mas sem romper a imantação pelo fluido vital, pela energia animalizada que caracteriza a criatura, pois ele teria ainda um tempo para vivenciar. É por isso que muitas vezes aquele que tira sua existência, ele a complica mais ainda. Primeiro, porque permanece vinculado em geral ao corpo cadaverizado, até a dissolução daqueles 30 anos que ele ainda teria. É por isso que há muitos depoimentos graves e dolorosos. Vocês me perdoem, porque eu sei que esta parte, ela causa impressões amargas. Mas é apenas para que a gente, se alguém aqui não tinha ainda conhecimento desse fato, entenda a gravidade do ato. Ficou muito ruim isso? Vocês não estão se sentindo muito pesado, não? Por favor, alivie minha consciência agora. Posso continuar nessa linha de raciocínio? Quem concorda, levante a mão, por favor. Então vou continuar. Até os desencarnados o fizeram. Muito bem. Então, eis porque a gente vê muito depoimento, sobretudo, e eu até recomendo aqueles que desejam estudar mais a respeito, a obra monumental recebida por Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que foi o caso do grande escritor Camilo Castelo Branco, um escritor português, que na obra usa o nome Camilo Botelho, se não me engano, para não ser identificado por causa dos familiares. Então, ele narra com muito detalhe o que aconteceu no pós-mortem, não só a ele, mas a um grupo de amigos conhecidos dele, escritores também, que cometeram o mesmo ato à época, no final do século XIX. Então, ele narra as angústias e há muitos depoimentos da criatura se vê confuso e enlouquecido, vivo e ao mesmo tempo morto. Se vê na matéria em decomposição e se vê ao lado dela observando o corpo em decomposição. Sente muitas vezes os vermes corroerem a matéria e ele sente como se fosse dele. É um ato chamado repercussão magnética de imantação. Não é que o verme está comendo o perispírito dele, não. É apenas o processo da vibratório. Como ele tinha aquele tempo ainda para fruir da vida material, precisa esgotar aquele fluido vital para se livrar das impressões físicas. Depois desse momento de grande sofrimento, e eu estou falando de linhas gerais, não estou falando que todos os casos são idênticos, eles, no livro Memórias, são levados para um ambiente chamado Vale do Suicida. Mas eu quero alertar aqui que nem todo suicida vai para aquele local. Se você lê, quem já leu e relê, vai identificar que aquele vale é um lugar que foi composto e pertence à colônia espiritual da Legião de Maria. Antes deles serem levados para aquela colônia de reeducação, os suicidas precisam queimar as suas energias mais conturbadas naquele vale.